Quando a gente vai lidar com o erro com o cliente, esse erro não deve ser o fim de um relacionamento. Muito pelo contrário, o erro pode ser uma oportunidade para você, de fato, fidelizar o seu cliente. Por quê? Eu já vi inúmeras empresas que na hora do erro, na forma que ele conduziu o erro, na hora da postura, foi o que faltava para aquela empresa, de fato, conquistar aquele cliente. Porque, afinal, o pior aconteceu e aquela empresa teve a postura devida para lidar com os piores momentos. Isso significa que as pessoas percebem que, se o pior aconteceu, de fato, eu posso confiar naquela empresa. Então, se acontecer um erro, é uma grande oportunidade para você mostrar a sua postura, mostrar realmente, de fato, o que é isso. E o que a maioria das empresas erram é que elas acham que um erro significa perder o cliente, tudo bem, e não tem a devida postura para lidar com isso. Pode ser, quando a gente está falando de erro, pode ser um erro no atendimento ao cliente, um erro na entrega do produto, um erro na própria qualidade de um produto ou um serviço, um erro que pode envolver um terceiro, um fornecedor, por exemplo, um erro que pode estar nas suas mãos a solução ou não, pode ser algo simples de se resolver ou pode ser algo muito sério. E por que é importante você ter claro na sua mente como lidar com um erro e também deixar isso claro como fazer quando acontecer um erro para a sua equipe? Porque quando uma empresa tem uma postura para resolver um erro, resolver o problema de forma correta, além de manter aquele cliente com você, sua empresa identifica o problema, busca a raiz desse erro. E além de resolver aquele problema de forma pontual com o seu cliente da melhor forma possível, você resolve o problema na base dele, para que não aconteça de novo com outros clientes e evita que ocorram problemas futuros. Se você finge que o erro não aconteceu, se você não deixa acesso a esse erro, a você saber o que aconteceu, você não consegue evitar os erros futuros. E quando a gente trabalha com estratégia, trabalha ali focando em ter aquele atendimento invejável com o seu cliente, a ferramenta correta para isso, para você transformar um erro em um cliente fiel, é você saber como encarar o erro de frente, qual a postura você tomar e também qual a postura o seu time deve tomar quando ele estiver lidando com um problema com o cliente. O que de fato fazer, o que não fazer. E, obviamente, quando a gente fala de resolver um problema com o cliente da melhor forma possível, é uma questão de ser verdadeiro, honesto e íntegro, porque se a gente falhou, a gente precisa resolver isso com o cliente e da melhor forma possível, porque você não é uma picareta, acredito que você não está aqui para ser uma picareta, né? E quando existe um problema que ele foi realmente bem conduzido e que a solução foi eficiente, o cliente tem a maior probabilidade de voltar a fazer negócio com você, continuar ali e se tornar fiel. Isso quer dizer, quando a gente fala de um cliente que é fiel, é um cliente que te vê como a primeira opção dele, porque ele confia em você. Ele olha primeiro para você antes de olhar para os lados. Por quê? Porque ele viu que você é íntegro, que você vai lá e resolve. Quando a gente vai se relacionar com uma empresa, quando nós, enquanto clientes, vamos se relacionar, a gente realmente não quer que existam problemas. Mas a gente sabe que esses problemas podem existir, podem acontecer. Por erro da empresa mesmo, por erro de um terceiro, fornecedores ou o que for. O que faz uma empresa se diferenciar perante um erro é que ela vai, de fato, buscar uma solução. Ser verdadeiro com você, ser transparente com você e resolver. E se você não faz nada perante um erro, não é íntegro, não é transparente, enrola para resolver, além de você perder aquele cliente,
você vai ter um cliente que vai falar mal de você para pelo menos mais umas 20 pessoas. Tem um estudo que eles mostram que um cliente, quando ele é mal atendido, ele espalha isso para mais de 20 pessoas. Você vai criando uma cadeia ali de pessoas contaminadas por um problema pontual. E também, existe também o outro lado da empresa que também tem que ser preservado. Na hora que a gente resolver o cliente, você tem que resolver da melhor forma possível para ambos os lados, obviamente. E quando a gente está lidando com erro, reconhecer o erro é difícil pra cá. Não é fácil. Por quê? Você está assumindo para você mesmo, antes de tudo, que você errou. Isso mexe com o nosso ego. Sim. Requer inteligência emocional, requer sangue frio, porque não é fácil. Apesar de ser uma coisa muito simples, não é fácil. Só que a gente já conversou aqui que não fazer, não reconhecer o erro, requer muitas consequências que são piores do que a gente assumir ele, pegar, colocar ali, ó, tô assumindo aqui e tô resolvendo. É pior a longo prazo quando a gente não resolve aquilo, quando a gente não assume o erro, né, quando a gente deixa passar. E eu tenho uma amiga que ela elogia muito uma empresa que faz customização de camisetas infantis, e são camisetas diferentes. E ela falou várias vezes bem daquela empresa. E aí um dia eu tive a oportunidade de entender mais por que ela estava falando bem daquela empresa, tão bem daquela empresa. E aí eu percebi, eu descobri que eles tinham errado com ela. Eu falei, cara, não faz sentido nenhum, né? Pensei que você tá maluca, né? Aí eu fui entender mais. O que aconteceu? Porque o povo pisou na bola com eles e ela ainda continua falando bem pra caramba deles, elogia. Quando eu coloco aqui caixinha de perguntas, você é cliente que vende de qual empresa? Ela sempre fala deles. Eu falo, gente, eu pensei, nossa, foi aquele atendimento impecável. Não, o povo pisou na bola com eles. Assim, maluca, né? Quando eu fui ver, é o seguinte, eles têm um processo na confecção da própria camiseta que é muito manual e que pode acontecer, sim, algum erro na produção. E eles avisaram isso para ela antes de acontecer. Quando ela comprou, já falou, olha, pode acontecer algum erro, só que a gente vai resolver. Aconteceu com ela o erro. Então, teve um atraso na entrega dela. Eles avisaram ela de que ocorreu o erro, que antes, né, que poderia acontecer o erro. Quando ocorreu, já avisaram para ela entrar em contato e falar, olha, aconteceu um erro na produção, a gente já está resolvendo, em tanto de dia a gente já vai ter terminado de confeccionar. Beleza. E aí foram avisando ela o tempo inteiro. Na hora final, ela pediu a entrega por PAC, porque ela comprou com muita antecedência, era um presente de Natal. Nessa, a empresa, além de ter avisado para ela, falado, ó, resolvemos e resolveu o problema, ainda entregou via Sedex, porque ela assumiu assim, ó, teve um atraso por nossa parte e eu vou minimizar essa questão te entregando de uma forma mais rápida, para não correr o risco de atrasar a entrega do seu presente, mesmo estando com o prazo do que ela pessoalmente tinha. Isso quer dizer, foi um produto muito legal, que ela realmente viu o valor, ela gostou da qualidade e ela viu o esforço da empresa em resolver o problema dela. O erro foi a chave que faltava para realmente ela começar a falar sobre a empresa. Olha que coisa maluca. Não é que essa empresa deva sempre errar com o cliente. Claro, não é aconselhável isso, porque realmente causou um estresse. Só que, por ter acontecido o erro, e por ela ter tido uma oportunidade de conversar e saber de fato a integridade daquela empresa, aquela empresa se diferenciou na cabeça dela. Não se tornou mais uma no mercado. A empresa se transformou em algo diferente.